Senhor presidente dessa sessão, ministro Ricardo Lewandowski, senhoras, senhores senadores, brasileiros e brasileiras que nos assistem nesse instante. A minha primeira palavra, presidente Lewandowski, é dirigida a Vossa Excelência. Não tenho dúvidas que no momento em que essa histórica sessão for no futuro revisitada por estudiosos, por brasileiros e talvez também por estudiosos de outros países, restará reservado, e tenha certeza disso, um lugar de destaque para a condução de Vossa Excelência. Com equilíbrio, mas sobretudo com autoridade, que não vem do tom mais elevado da voz e nem do uso discricionário do regimento ou dos códigos, seja de processo penal ou civil, ao qual recorreu em vários momentos dessa sessão. Autoridade que vem do compromisso de Vossa Excelência com a democracia e com o cumprimento da Constituição. Me sinto honrado de poder ter participado dessa sessão sob a presidência de Vossa Excelência. E venho hoje, nesse momento derradeiro, de um momento dos mais graves da vida nacional, não para condenar um partido político, não para julgar a biografia de uma presidente da República, biografia que respeito. Nós estamos aqui, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, no momento em que o Senado se transforma em órgão judiciário para, como juízes dessa causa, julgarmos a conduta da senhora presidente da República. O que o Brasil espera que nós possamos dizer nas próximas horas é se efetivamente a presidente cometeu crime de responsabilidade e violou a Constituição. Sabe, Vossa Excelência, sabemos todos nós que a nossa Constituição funciona num sistema de freios e contrapesos, exatamente para que um poder não se sobreponha sobre outro. Em todas as constituições democráticas, nós vamos encontrar ali instrumentos que possam impedir que os governantes se transformem em governantes totalitários e naveguem acima da legislação. Felizmente, a Constituinte de 88, e me orgulho imensamente de dela ter participado, estabeleceu de forma muito clara quais as responsabilidades, quais os direitos, mas também quais os deveres daquele que assume a presidente da República. Violar a lei orçamentária não é permitido, porque se está violando a Constituição. Na verdade, no momento em que se viola também a lei de responsabilidade fiscal, se comete efetivamente crime de responsabilidade. O que nós estamos assistindo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nesses últimos dias de debates acalorados nessa casa, é uma absoluta inversão de valores. Não tendo a coragem, e nós não vimos isso aqui ontem, infelizmente, de assumir os seus erros e a gravidade dos atos cometidos, a senhora presidente da República acusa a oposição, vejam os senhores, como fator desestabilizador do seu governo. Quiséramos nós, senador Aloysio, poder ter essa força, não para desestabilizar, mas para ajudar o governo a corrigir rumos. Não é a oposição que é a responsável pelos delitos cometidos. Não tendo como atacar o primoroso, extraordinário, histórico relatório do senador Anastasia, o atacam, o acusam. Não podendo, senhoras e senhores senadores, acusar aqui, ou debater, ou mesmo responder à extraordinária ação da acusação, de alguma forma conduzida pela doutora Janaína e também pelo doutor Reale, buscam desqualificar a doutora Janaína. O Brasil reverenciará por muitos e muitos anos Vossa Excelência pelo papel extraordinário e corajoso que teve ao permitir ao Brasil ter uma nova chance. Chega ao cúmulo, e hoje foi o que mais nós ouvimos, atacam a imprensa como se fosse ela a responsável pelos desatinos que tomaram conta do país. E por último, ao não terem argumentos para confrontar o trabalho precioso e extremamente qualificado do procurador do Tribunal de Contas, Júlio Marcelo, buscam atacá-lo, o denunciam, mas não. Nada superará a verdade.
absolutamente nada falará mais alto do que os autos que aqui hoje estamos julgando. E fazemos, relatora Anastasia, esse julgamento apenas em relação a duas questões. Apenas as duas questões, os decretos ilegais e os empréstimos fraudulentos. E fazemos isso porque o artigo 86 da nossa Constituição, no seu parágrafo 4º, e que precisará ser corrigido, impede a senhora Presidente da República de responder por crimes ocorridos ou cometidos anteriormente à sua posse nesse segundo mandato. Porque se assim não fosse, senador Caiado, a lista de crimes seria muito mais extensa. Porque, na verdade, as duas consequências distintas dessas ilegalidades estão claras. Uma é o processo judicial, o qual a Presidente da República responde e, acredito eu, terá como consequência o seu afastamento definitivo da Presidência da República. Mas existe uma outra consequência muito mais perversa e danosa, e sobre ela o senador Cássio aqui hoje já discorreu. A consequência desses atos ilegais foi a perda de credibilidade do país, foi o aprofundamento da crise econômica com seus reflexos na vida cotidiana dos brasileiros. A consequência mais perversa dos atos da senhora Presidente da República são os 12 milhões de desempregados, 5 milhões apenas após a sua eleição. São 60 milhões de brasileiros com suas prestações atrasadas, as 8 milhões de famílias que retornam às classes D e E. São os cortes nos programas sociais do governo, o programa de creches em 90%, Minha Casa Minha Vida em mais de 70%. A face mais perversa desses crimes cometidos está na inflação de alimentos de mais de 16%, senadora Amorim, apenas nos últimos 12 meses. Aquele prato de comida que a Presidente, através do seu marqueteiro João Santana, dizia que a oposição iria tirar da mesa dos trabalhadores, já não existe mais, pela irresponsabilidade deste governo. Me lembro que na campanha de 2014, em inúmeros debates, apontei à Presidente que a inflação estava renitente e continuaria a subir. Ela disse que estava próxima de zero e não havia nenhuma medida a tomar. Alertei para o baixíssimo crescimento da nossa economia naquele ano, que acabou nos levando à maior recessão da nossa história republicana, e a Presidente dizia que não acreditava naqueles números. Disse a Presidente no dia 20 de outubro, a uma semana da eleição, que as pedaladas fiscais que ela estava patrocinando eram crime de responsabilidade e ela ainda iria responder por aquilo. Ela desdenhou, porque existia algo que prevalecia, existia no grupo que governava o país uma prioridade acima de qualquer outra: vencer as eleições, e por isso se apoderaram do Estado Nacional, com a sensação da impunidade de estarem acima da lei. Pois bem, o tempo passou e a resposta está aí. Foram os brasileiros, sim, que nas ruas disseram que esse governo não tinha mais legitimidade para nos governar, porque venceu as eleições com inverdades e com ilegalidades e continuou governando, cometendo crimes. Agora, é hora de nós olharmos para frente. Temos generosidade para com os brasileiros, principalmente aqueles que menos têm, e pensarmos no dia de amanhã, no dia seguinte. O Brasil precisa de um conjunto de reformas estruturantes que demandarão do próximo governo coragem, ousadia e determinação. Nós estaremos ao seu lado para construir no Brasil, a partir dessa nova agenda, um tempo de esperança, um tempo de confiança. Portanto, senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, não é um dia feliz para nenhum brasileiro, mas eu vou para a minha casa nessa madrugada, Presidente Lewandowski, absolutamente tranquilo, como um brasileiro que se dispôs a disputar as eleições, perdeu as eleições, aceitou, ao contrário do que dizem, sim, o resultado das eleições, mas não que as ilegalidades continuassem a ser produzidas e patrocinadas por esse governo. Hoje, o Brasil pode dizer, sim, temos democracia, sim, respeitamos a Constituição e vamos punir quem não a respeitou. O que vai ficar de todo esse episódio é um país mais forte, mais respeitado interna e internacionalmente. O que vai ficar de tudo isso
É um país com esperança, um país que volta a acreditar no seu futuro, um país onde as pessoas de bem se reúnem, independente da sua convicção ideológica, dos credos que praticam, mas que acreditem que juntos nós somos capazes de superar esse tempo negro que vivemos nos últimos anos. Pois bem, a minha palavra final é de agradecimento aos milhões e milhões de brasileiros que vêm nos acompanhando nessa jornada, e a eles, especialmente aos brasileiros, uma palavra de confiança e de esperança. Vamos juntos e vamos permitir que o Brasil e os brasileiros escrevam uma nova história, ética, honrada e competente, onde a verdade e apenas ela prevaleça na boca e na voz dos seus governantes. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência.